de Jesus. Ele fecha o livro e diz as famosas palavras: hoje se cumpriu esta Escritura. E aí, como Jesus foi motivo de contradição, Jesus nunca teve unanimidade, ele sempre teve aqueles que criam nele e aqueles que se opunham a ele. E inicialmente houve um espanto, um bom testemunho, todos davam testemunho e se maravilhavam. Mas aí Jesus aprofunda a interpretação desse texto, dizendo que o seu ministério seria, de fato, aos desamparados da sociedade e, sobretudo, aos estrangeiros, e não necessariamente ou não exclusivamente aos judeus. E Jesus se aproveita de dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro, a viúva de Sarepta, no tempo de Elias, que está lá em 1 Reis capítulo 17, e depois ele cita Naamã, o sírio, em 2 Reis 5. Quando ele amplia este conceito de que o seu ministério seria aos pobres, cativos, oprimidos e forasteiros, isso não foi bem digerido, digamos assim, pela sua audiência, e eles levantam, expulsam Jesus da cidade, o levam até o alto do monte, e já estavam dispostos a precipitá-lo de lá, quando de maneira sobrenatural, ele passa pelo meio deles e vai embora. E aí Lucas então constrói o seu evangelho, falando agora de curas de Jesus, de ações de Jesus, a esses grupos específicos que ele já havia deixado claro que a sua missão estaria alcançando. Então, a partir de agora, você lendo em casa, você vai ver como que Lucas monta o seu evangelho a partir da perspectiva dos pobres, cativos, cegos, oprimidos. Eu disse no domingo passado de que os evangelhos não são fotografias de Jesus, mas são pinturas. Por isso que há uma liberdade, houve uma liberdade dos evangelistas na construção, na reunião, na seleção dos acontecimentos. Então Lucas, ele ficou atento a isso. Por isso que ele coloca esse episódio da ida à sinagoga e da leitura do livro do profeta Isaías logo no início, enquanto Mateus e Marcos colocam mais para o meio dos seus evangelhos. A preocupação dos evangelistas nunca foi cronológica. Eles sempre tiveram perspectivas distintas. E a perspectiva de Lucas é muito ampliada, principalmente em questões raciais, porque ele mesmo era um sírio de Antioquia. Questões também de gênero, porque ele é o evangelho, ou escreve o evangelho, que alguns comentaristas chamam de o evangelho das mulheres. Ele registra muitos casos de pessoas da minoria, pobres, marginalizados, crianças e, sobretudo, estrangeiros. Mas Lucas resolve, amados e amadas, começar o seu tour de curas e milagres falando de um endemoniado na cidade de Cafarnaum, cidade da Galileia, que Jesus também passou uma boa parte da sua vida. Foi em Cafarnaum, inclusive, que Jesus trabalhara com seu pai no ofício
de carpinteiro. E aí então Lucas traz essa história para falar da autoridade do Santo de Deus. E é interessante porque nesse texto ele fala de palavras de autoridade de Jesus e de ações marcadas por autoridade do próprio Jesus. É um texto muito forte. Porque talvez, amados e amadas, e mais tarde eu vou reforçar esse ponto, talvez não exista uma forma mais vil, mais abjeta de domínio, de escravidão, do que possessão demoníaca. Há quem abusadamente, irrefletidamente, irreverentemente, até faz piadas em relação a casos de possessão demoníaca. Mas quem já teve acesso, amados, a situações em que se depara com homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, negros, brancos, cultos, incultos, dominados por forças malignas, estes são incapazes de agir com despeito diante dessa realidade. Possessão demoníaca, ou no original grego, endemoniamento, que significa estar sob domínio de demônios. O milagre que Lucas registra, não foi o primeiro milagre de Jesus, mas é na seleção, na pesquisa de Lucas, ele resolve colocar este, porque não existe ninguém que seja tão pobre, tão cativo, tão cego e tão oprimido do que o endemoniado. O endemoniado, amados, é o suprassumo de toda a miséria humana. O endemoniado é um despossuído de personalidade. Você pergunta ao endemoniado qual é o seu nome, ele não vai dizer o seu nome. Ele muda de voz, ele muda de nome, ele ganha uma força descomunal, ele agride as pessoas a quem ele está no seu entorno. Muitas vezes ele precisa ser maniatado, até mesmo para que ele não se machuque, não se fira. Então nós estamos diante de uma realidade espiritual muito própria, muito cruel, muito danosa e, infelizmente, muito real. Real. Só abrindo parênteses aqui, tem gente que fala, os batistas não acreditam em demoniamento. Nós não fazemos show. Nós não damos o microfone para o demônio fazendo entrevista. Eu não preciso contar vantagens aqui. E nós não expulsamos também por conta do nosso nome. É sempre no nome de Jesus e na autoridade de Jesus. E há pessoas que estão aqui nessa congregação que já tiveram experiências fortes também neste assunto. Fecho parênteses aqui, só para não ter nenhum tipo de preconceito a respeito disso. O texto. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído
de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deus, por favor, o tema é delicado, mas a palavra é a que o Senhor quer ministrar para o teu povo hoje. E nós vamos debaixo da sua autoridade, no nome de Jesus. Amém. João Marcos, dá um clique aí, por favor, meu filho. Jesus se tornou famoso por ter palavras e ações marcadas por autoridade divina. A palavra que se repete 2 vezes nesta porção é a palavra que eu vou usar como eixo central: a autoridade. O que viria a ser, amados, a autoridade? A autoridade nesse texto diz respeito a algo que é concedido. Não é uma autoridade do tipo inata, mas é a autoridade que é concedida, que é delegada. A autoridade de Jesus havia sido dada pelo próprio Deus. Não é à toa que lá em Mateus, no capítulo 28, você vai estar vendo no versículo 18 a seguinte expressão: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. Está muito claro. A divisão desse texto é simples também. Jesus ensinava com autoridade e Jesus agia com a autoridade. Os versos 31 e 32 nos falam a respeito desse ensino de Jesus com autoridade. Ele está em Cafarnaum, uma das principais bases de operações no ministério de Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 13 a 16, vai nos situar geograficamente, dizendo que Jesus havia deixado Nazaré, indo morar em Cafarnaum, que ficava à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para que se cumprisse o que se tinha dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E aí o texto que eu li no momento do culto: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esse texto nos fala que Jesus vai a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava no sábado. Nada mais comum, porque Jesus seguia todo o protocolo judaico. Ele ensinava no sábado. O sábado, o dia sagrado para os judeus. Mas, contudo, todavia, entretanto, a despeito disso, Lucas vai registrar 5 milagres de Jesus em dias de sábado. Obviamente, só vou citá-los. Está lá no capítulo 4,
versículos 31 a 37, 38 a 41, capítulo 6, 6 a 11, capítulo 13, 10 a 17 e 14, 1 a 6. Lucas, de propósito, repito, coloca 5 milagres de Jesus em dias de sábado, justamente para que tenhamos essa ideia de que, a despeito de Jesus seguir o protocolo judaico, se ele encontrasse alguém carecendo de alguma intervenção de cura e fosse em dia de sábado, a agenda da vida está acima da agenda da religião. Só um parênteses aqui, até hoje tem gente que precisa aprender isso. A agenda da vida está acima da agenda da religião. Quem não compreender isso vai ter muita dificuldade de ser cristão, sobretudo de viver o cristianismo. Ser cristão nominal até consegue ser, mas na hora de praticar o verdadeiro cristianismo, se a agenda da vida não estiver acima da agenda da religião, e eu vou usar um outro termo bem comum hoje, a agenda dos costumes, a agenda da vida está acima, sempre acima. Para Jesus, amados, a vida do homossexual vale mais, é muito mais expressiva do que a agenda do homossexualismo. A agenda da vida, no que diz respeito às realidades raciais em nosso país, ela é maior do que a agenda dos militantes, quer seja de um lado ou de outro. Eu vibro, amados, com aquele comandante em Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13, que se apresenta ali diante de Josué e diz: olha, eu sou o comandante do exército do céu. E aí Josué diz: você está em nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? E aquele comandante diz: nem do seu lado e nem do lado dos seus inimigos. Eu sou o comandante do exército do céu. Eu estou do lado, eu sou de Deus, eu sou o Deus. A grande questão na vida, amados, não é se Deus está do seu lado, mas se você está do lado de Deus. A grande questão não é de você seguir a agenda A, B ou C ideológica, porque toda ideologia é uma forma de idolatria. Mas é você estar na agenda da vida. E se você está na agenda da vida, você está na agenda de Deus. Jesus disse isso várias vezes. Eu poderia estar citando aqui vários textos, mas uma vez ele disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: de que adianta você estar antenado, política, social, se você não está identificado com a vida? Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, isso não vale de nada. A vida parece apenas um lema banal, mas viva a vida, sempre. Eu posso discordar do modo como a pessoa vive, mas viva a vida, sempre. Essa era a doutrina de Jesus, e ele falava com autoridade. O texto vai dizer de que toda a audiência de Jesus era profundamente impactada com a sua doutrina. E a palavrinha no original para maravilhavam-se é a mesma palavrinha para se sentir golpeados. Eles eram golpeados, como se eles estivessem fora de si, cheio de assombro, para usar uma palavra que Débora usou, e de admiração. Era quase, amados e amadas, preste atenção, em estado de choque, por conta da doutrina, do ensino de Jesus. Das 95 ocorrências da palavra doutrina no Novo Testamento, 2/3 se encontram nos Evangelhos e em Atos. Apenas 10 vezes em Paulo. Ensino
ou ensinar, na perspectiva dos evangelhos chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, está nomeando, ou se destacando, ou apresentando nas funções principais de Jesus. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava nas ruas. Em Mateus 4:23 diz: Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ensinar, pregar e curar, sempre nessa ordem. Ensinar, pregar e curar. Mateus 9:35 vai dizer a mesma coisa. Mateus 11:1 vai dizer que quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12, saiu para ensinar e pregar. Marcos 12:35, Jesus ensina no templo. Jesus, amados, era um mestre típico como da sua época. Lemos e vimos na mensagem passada de que Jesus em Nazaré se assenta como uma postura usual dos mestres, dos escribas. Sempre ensinavam sentados. Hoje nós temos professores que preferem dar aula em pé, se sentem mais à vontade com isso. Mas no tempo bíblico, todos os mestres ensinavam assentados. Ele se senta para ensinar sempre. Em Lucas 4:16, em Mateus 5:1, em Marcos 9:35, em Lucas 5:3. Jesus também se utilizava de qualquer lugar para ensinar. Se ele estava no templo, ele ensinava. Se ele estava na rua, ele ensinava. Mas ele também ensinava quando subia ao monte. O maior sermão de Jesus foi denominado Sermão do Monte, justamente por conta disso. Mateus 5:1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Jesus sempre nos seus ensinos começava com as escrituras do Antigo Testamento, mas ele não parava na lei. Ele ordenava a vida humana em relação a Deus e em relação ao próximo. O ensino de Jesus sempre apelava para a vontade íntima, a uma decisão. Ele sempre fazia apelo contra ou a favor de Deus. Semelhantemente aos rabinos da época, ele encontrava a sua revelação na palavra de Deus. Mas a diferença capital do ensino de Jesus com o ensino dos escribas era de que Jesus falava com autoridade. Uma autoridade de filho. Uma profunda consciência de sua filiação com Deus. E é isso que causava essa impressão. Ele não toma a lei absoluta, ele segue o seu ensino, mas ele visa o ser humano na sua constituição integral. Ele via o ser humano como alguém que carecia de educação e de reforma. Por isso que o Evangelho de Jesus, e Paulo vai dizer em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus, embora usasse o seu hábito rabínico, ele valorizava por demais a vida humana, o ser humano, e a sua ordenação de acordo com a lei de Deus. Textos que eu não posso deixar de citar, por exemplo, quando Jesus diz, resumindo toda a lei em Mateus 22:37, ame o Senhor seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ao próximo, como a você mesmo. Verso 38. Jesus disse, amados, no Sermão do Monte, que ele não veio para revogar a lei e os profetas. Até hoje, amados, nós precisamos de lei. A lei é um referencial, mas ele veio para cumpri-la em nosso lugar, porque nenhum homem consegue cumprir a lei na sua inteireza. De tal modo que Marcos 1:22 vai dizer de que todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque ele falava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas que liam suas teses, liam seus textos, liam seus discursos, mas não alcançavam o coração das pessoas. A autoridade está neste ponto. O ensino de Jesus era com autoridade, porque ele tocava o coração, não apenas a mente. O alvo do cristianismo não é lhe tornar mais instruído, mas é lhe tornar obediente. O grande barato, me perdoe essa expressão bem popular, ou o cerne da questão do evangelho, não é o que você entende dele, é o quanto você está disposto a viver aquilo que você entende. Mesmo que seja 1%. Você que ouve, por exemplo, 100 sermões por ano, se você é frequentador assíduo dos cultos da sua igreja, vamos imaginar que 1% você apreenda. E se esse 1% você estiver disposto a viver, parodiando o hino dos nossos irmãos pentecostais, dá-me a mão e meu irmão serás. Estamos juntos. O cristianismo, amados, é isso. É entender que aquilo que Jesus ensinou, ele o fez com autoridade. Há uma ausência, amados, no Evangelho de Jesus, há aquela ênfase meramente intelectual que nós encontramos nos escritores gregos, por exemplo. Eu sei que vai ter gente aqui com calafrios quando eu citar sobre a literatura grega, clássicos, pós-clássicos, helenísticos e judeus helenísticos. Jesus, amados, eles vai além disso tudo, pela prática, pelo conceito que ele entendia ser central na mensagem bíblica, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. As multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Esse era o contraste entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas. E eles ficavam maravilhados, fora de si, assombrados por conta disso. O ensino dos escribas não causava nenhum impacto, porque era movido na tradição oral, através de gerações. Agora, a diferença nevrálgica principal no ensino de Jesus é que ele tinha autoridade própria, não falava citando os outros. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele não precisava citar, assim diz o Senhor. Por quê? Porque ele era o Senhor. A autoridade de Jesus, D.A. Carson vai dizer, era única. Única. Por isso que João vai registrar os soldados e um deles dizendo: ninguém nunca falou como este homem. O discurso, a fala de Jesus era com autoridade. Mas João Marcos, meu filho, havia também a ação de Jesus, o ponto 2, que era com autoridade. E aqui Lucas destaca o episódio
de um homem que, possuído por um espírito demoníaco, proclama algo a respeito de Jesus. Versículo 33, e apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo. O endemoniado foi para a igreja, amados. Tem crente que não vai, mas o endemoniado vai. E vez por outra aparece, não é? Parece, some, aquela história toda. Esse endemoniado foi para a igreja, foi para o culto, na sinagoga. E ele grita em voz alta, ou alta voz: ah, o que você quer conosco? O que dá a ideia de que era mais de um demônio em si. Conosco. Jesus Nazareno. Esse demoniado, ou melhor, não esse demoniado, mas esse demônio conhecia as profecias a respeito de Jesus do livro de Isaías, que falava que Jesus seria um renovo, Netzer, no hebraico, que é justamente o significado da palavra Nazaré, ou Nazareno, o renovo. Você veio para nos destruir, mais uma vez o plural. Geralmente, o endemoniamento nunca é por um demônio específico só. Costuma ser em grupos. Podemos chegar até uma legião. Eu sei muito bem quem você é. O Santo de Deus. Amados, eu sei que tem gente aqui pensando, mas pastor, me explica direito isso daí. Um demônio que proclama a verdade acerca de Jesus. Ele é servo, né? É um demônio, ele é servo do pai da mentira. Mas aqui ele só falou verdade, Levi. Jesus era nazareno mesmo, nota 10, demônio. E ele é o Santo de Deus, nota 10 para você. Mas para você que fica assim, ah, mas como é que é isso? A Bíblia está cheia de textos que falam acerca de demônios, que são muito mais crentes do que alguns crentes. Por exemplo, vou citar alguns textos só, não quero lhes cansar. Atos 19:15. Um espírito demoníaco chega e diz para aqueles filhos de Cefa que estavam tentando expulsar o demônio: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Repare que é um demônio dizendo: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Aí eu me lembro, me arrepio do sermão de Leonardo Ravenhill, conhecido no inferno, um pastor pentecostal de linha reformada também no passado, Leonardo Ravenhill, no livro Sermões sobre Avivamento. Vai lá, conhecido no inferno. Sei quem é Paulo, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Tiago, por exemplo, 2,19, vai dizer: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Não precisa explicar, né? Creem e tremem. Nessa parte, amados e amadas, no versículo 35, Jesus não dialoga com o demônio. Por que Jesus não dialoga com o demônio? Porque ele não quer expor ainda mais o pobre homem possesso. Todo crente, amados, pastor, líder, presbítero, diácono, evangelista, que seja, que fica dialogando muito com o demônio, conversando: qual é o seu nome? O que você veio fazer? Na verdade, é uma obra de show, de superexposição, mas na verdade,
na verdade, é um modo até mesmo vil de expor o homem que está ali, já numa posição altamente desfavorável. Alguns estão nus, babando, cabelos desgrenhados, cheirando mal, alguns há dias sem tomar banho, outros com as suas necessidades fisiológicas feitas no mesmo lugar. Nós não sabemos a condição deste homem que chegou a ir à sinagoga, mas sabemos, amados, que Jesus queria preservar, mais uma vez, pastor, só vai citar de novo, Jesus queria preservar a agenda da vida. E ele diz: cale-se e saia desse homem. A palavra no original para cale-se é: fecha a boca com uma mordaça. E daí então, versículo seguinte, o mesmo versículo diz que o demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem. E aí, Nilton, é o dedo do médico, o médico amado, sem lhe fazer mal. Um termo médico que significa que ele foi preservado nas suas faculdades físicas, mentais e emocionais. João, Jesus não está interessado apenas na alma. Eu sou de um tempo, amados, que as pessoas diziam o seguinte: hoje tantas almas foram salvas por Jesus, como se nós acreditássemos em almas penadas. Jesus não está interessado em almas, ele está interessado em vidas. Então o texto diz: sem lhe fazer mal. Aquele homem foi restaurado, aquele homem foi revigorado. E Jesus fez isso, amados e amadas, outras vezes. Em Lucas 4 ainda, versículo 41, nós vamos chegar lá. Jesus expulsa, amados, numa determinada localidade, muitos demônios. E todos eles que saíam gritavam: você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia para que não falassem. Abrindo parênteses aqui, amados e amadas, sobre possessão de demônios ainda, tanto nos sinóticos quanto em Atos. Claro, amados, que nem toda doença é provocada por ação de demônios. Mas em algum sentido, olha para mim, em algum sentido, todas as doenças e enfermidades são obra de Satanás. Por quê? Porque não há, amados, propósito de Deus na doença. Melhor, propósito de Deus há. Não há. A fonte da doença não é Deus, porque Deus é vida. Então, claro que há enfermidades, esse é um ponto muito delicado, eu quero que você olhe para mim com o olho esbugalhado mesmo. Há casos de enfermidades na Bíblia que são demônios. Lucas 13:11, por exemplo. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Tá claro, não tá? Sim ou não? Em Marcos 5:5, fala do endemoniado de Gadara. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Está claro aqui. Está claro aqui. Mas, amados, nesse caso em específico, nós temos uma autoridade na prática de Jesus,
que faz com que este demônio, este grupo, este contingente, essa guarnição demoníaca, saísse retirada. E sem lhe fazer mal. No versículo 36, há o somatório dessas duas ênfases que eu estou destacando aqui. Jesus tinha palavra com autoridade e tinha poder com autoridade. Porque todos diziam: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus cresce, amados, e se espalha por todos os lugares daquela região. Vamos agora caminhar para as nossas aplicações. Preste atenção aqui. O ensino de Jesus, João, jamais soou cansativo ou monótono. Mas ao mesmo tempo, ele não era refém de novidades humanistas. Ele tinha o ensino que havia recebido do Pai. Quando, amados e amadas, o texto fala de que a palavra de Jesus era com autoridade, isso não é, amados, não faça um corte temporal aqui. Era com autoridade lá naquele tempo. É com autoridade até hoje. Você crê nisso? Diga amém. Amados, eu conheci a história de um homem que bêbado, trêbado, dormindo na sarjeta. Chegou alguém, jogou um folheto em cima dele. Aí você deve falar: ah, pastor, não é o melhor método. Não sei. Ele acorda daquele transe alcoólico. Não é nem essa expressão, mas eu inventei essa. Não deixa de ser. Ele pega um folheto meio grogue, lê, e o Espírito Santo o converte na hora. O batiza no Espírito Santo. Ele confessa Jesus e muda de vida. A palavra de Jesus, amados, até dita pelo diabo, tem autoridade. Você é o santo de Deus. É verdade. É verdade. A palavra. João 8:26 vai dizer: muitas coisas, Jesus dizendo, eu tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digam ao mundo. Olha a fonte de autoridade, exousia no grego. Eu vou traumatizar o André. A autoridade que vem de fora para dentro. De dentro, de fora para dentro. A autoridade de Deus. Na verdade, o é de dentro para fora, mas a fonte está fora. É uma autoridade concedida. Recebe de fora, expressa por dentro. Essa é a autoridade, a palavra de Deus que jorrava nos lábios de Jesus. Por isso que me lembrei, amados, de Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? A palavra de Jesus confere a ele uma autoridade divina. Não é à toa que João vai começar dizendo que ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jamais alguém falou como este homem, os soldados disseram em João 7:46. Suas palavras eram distintas, e até nos nossos dias, amados, palavra. Até hoje, o Evangelho não precisa ser atualizado. O Evangelho,
A palavra de Deus não precisa ser refém de novidades humanistas do tipo assim, nós precisamos reformular a palavra, falar de uma forma mais palatável, mais moderna, mais contemporânea. Não, 1000 vezes não. A palavra é a mesma. Jesus disse, eu sou o mesmo. Ontem, hoje e sempre serei. Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus vai dizer. A palavra dele, amados, continua sendo como fogo e martelo que despedaça toda a rocha. Verdade também, queridão e queridona, João, dá um clique, por favor, de que não existe um modo mais absurdo de escravidão do que a provocada por demônios. É a forma mais abjeta de domínio de um homem por espíritos imundos. Na Bíblia, amados, só para citar mais uma vez, o endemoniamento, a sugestão de demônios no homem, provoca, não vou citar os textos, mas são vários, violência física, mutismo, cegueira, tormento, doenças, comportamentos autodestrutivos ou isolantes, insanidade, explosões repentinas, convulsões, choro, ranger de dentes, espumar a boca e ficar rígido. Vou abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas, amados, agentes da saúde me reportam isso, entram nas nossas unidades de emergência endemoniadas. Os enfermeiros e atendentes ali sabem que são convertidos, têm o dom do discernimento, que não é um dom que é dado a poucos. Discernimento é para dado a todo crente. E percebe. Alguns escolhem um canto, momento oportuno para liberar uma palavra de libertação. Outros não conseguem. Quantos endemoniados que tomam, nem sei se esse é o medicamento que dão para a pessoa do sossega-leão, diazepam, não sei que, deve ser um mais poderoso aí. Mas há o endemoniamento, amados. Você pode dar o sossega-leão o que for, porque não é sossega-leão, é sossega-demônio. A pessoa quebra o hospital, a pessoa agride todo mundo, ela tem que ser amarrada, ela tem que ser isolada. E aí os sensíveis espiritualmente chegam ali. Os professores, por exemplo, das nossas escolas públicas, privadas, jovenzinhos que entram endemoniados. Comportamentos assim absurdos. O que tem levado, amados e amadas, a nossa juventude às drogas, à prostituição. Você olha uma menininha hoje, ela tem 3, 4 anos, cresce bonitinha, ela coloca um corpinho, logo já coloca um shortinho, já vai para a esquina para se prostituir. Ah, pastor, contexto familiar, psicológico, pode ter tudo isso envolvido, Nilton, mas tem influência demoníaca. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Adolescentes que se cortam. Amados e amadas, mulheres que abortam seus filhos, homens que violentam seus filhos, que agridem suas companheiras. Ah, pastor, é um caso de saúde social, é caso de saúde mental, social, mas tem transfundo, entende essa palavra? Tá comigo? Transfundo espiritual. Esse caso famoso aí na mídia, não vou citar nomes, tem uma série de situações e de implicâncias, e de implicações, melhor dizendo, mas não dá para entender. Há elementos, eu não estou negando elementos das outras ciências sociais, amados,
mas o transfundo é espiritual. Eu não tenho dúvidas. Não sei quanto a você. Mas, amados e amadas, Jesus, João Marcos, se torna famoso por conta da sua capacidade de unir juízo com misericórdia, firmeza com ternura, verdade com amor. Esse é Jesus. De algum modo, amados, você deve estar pensando, mas pastor, eu nunca vivi isso. Eu não sei o que é isso. Louve a Deus. Mas se prepare, porque pode ter alguém perto de você assim, que carece então de uma intervenção através do Evangelho, amados. Em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, eu não vou ler o texto todo, mas você conhece a história. 4 amigos carregam um cidadão, um amigo deles, remove o telhado para descer com o paralítico diante de Jesus. Jesus, Regina, Levi, identifica que aquele que estava ali aleijado, paralítico, ele tinha um problema espiritual. Porque Jesus chega para ele e fala o seguinte: filho, os seus pecados estão perdoados. Ricardo, Jesus não erra no diagnóstico. Eu erro. Você erra. Mas Jesus não erra. Jesus não chega ali e dá outra. Não, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque aquele cidadão estava paralítico por conta de opressão demoníaca, por conta oriunda dos seus pecados. O pecado aleja. O pecado lhe mantém escravo. O pecado muda a sua cabeça, os seus valores. A gente conversa com um cidadão hoje, amanhã ou depois ele está com outra cabeça. Muda valores. Não dá para entender, amados, o ser humano. Influência demoníaca. E você sabe o que aconteceu? Os homens disseram: quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus diz assim: olha, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o seu leito e anda? Jesus tirou a onda aqui. Então, Jesus disse, versículo 10 do capítulo 2 de Marcos: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, repita comigo, autoridade, sobre a terra para perdoar pecados. Disse: levante-se, tome o seu leito e vá para casa. Mas a autoridade, a mesma autoridade para expulsar. Eu estou fazendo esse link de propósito mesmo. Você que está prestando atenção, não, meu pastor, só quer chegar aonde? Que a mesma autoridade para expelir demônios é para perdoar pecados, porque as duas coisas estão umbilicalmente ligadas: pecado e influência demoníaca. Juntinho. E aí, Sara, Anitta, isso pode pegar. Pastor, graças a Deus, eu sou crente, sou batista, sou batizado. Não. O pecado, amados, Mateus 23, 26 diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Você vai precisar se limpar todos os dias. Meu irmão, limpa o copo. Minha irmã, limpa o copo. Limpa a vida. Vai ler o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim o espírito reto. Vai confessar os seus pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os que confessam encontram uma liberdade que os negadores não o encontram. E eu prometi de manhã, e vou cumprir agora. Max Lucado foi missionário no Brasil,
pastor americano e escritor de best-sellers, comunicador vibrante, um escritor contagiante. Até eu, que tinha algum preconceito ao modo como ele escreve, tenho lido alguns livros, concordo com tudo, da perspectiva teológica minha, não, mas eu aprendi já com algum tempo a ler também o contraditório. E eu amo, porque nós vamos para o céu, não vão ser só os que pensam igual a mim que vão, ainda bem. Max Lucado, ele começa, Alexandre, o seu livro. O Alexandre ficou ligado, veio à noite porque ele queria ouvir essa história. Capítulo Confessando com Deus. Seu livro, Graça, mais do que merecemos, mais do que imaginamos. Ele começa, Vitor, Laodiceia, o capítulo dizendo: eu gosto de cerveja. Eu estava lendo, falei, Max Lucado, já vem. Mas eu falei, vou ler até o final, vamos ver. Eu gosto de cerveja. Eu lembrei da música, mas... Aí li. Ele falou o seguinte: eu sempre procurei ser abstêmio. Fui missionário, pastor. Mas eu moro no Texas. É calor à beça. Sol quente. E a minha boca deseja cerveja. Ele então diz no seu livro, fazendo essa confissão, não é? Muito séria: eu comecei a cultivar um hábito. Eu não ia levar cerveja para casa para os meus filhos não me verem bebendo. Eu também não ia num bar. Eu sou um homem público. Então ele ia no mercado, fazia suas compras, e no estacionamento do supermercado ele fechava os vidros, colocava um jornal, uma roupa envolvendo a lata e sorvia aquele líquido que lhe escravizava. E ele fez isso durante muito tempo. Até o momento que ele chega, entra no mesmo carro, se utiliza do mesmo protocolo, e aí vem uma voz dizendo: hipócrita, você ensina para os outros moderação, confissão, mudança de vida, e está aí você escondidinho, achando que os outros não estão vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ele se humilha e resolve confessar. Chama os presbíteros da igreja e confessa. Um diácono antigo sai da mesa, vai na sua direção, coloca a mão no seu ombro e diz: o que você fez foi errado, mas o que você está fazendo agora é certo. Ele sai dali e depois de alguns dias está ele diante da congregação, da igreja reunida. E ele expõe, amados, o seu vício oculto. E aí ao final do capítulo,
eu gosto de cerveja. Ele diz: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó, a doce certeza dessas palavras: Ele nos purificará. Não é um talvez, um poderia, um iria, ou um sabe-se lá. Ele nos purificará. Diga a Deus o que você fez. Repito, não que Ele já não saiba, mas vocês dois precisam concordar. Passe o tempo que for necessário. Compartilhe o máximo de detalhes que conseguir. E depois, deixe que a água pura da graça flua sobre os seus erros. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Fica de pé, igreja. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Há um link perfeito dessa mensagem com a mensagem de quinta-feira que vem e das outras quintas-feiras sobre o pecado de Acã. Não há pecado encoberto, amados, que não há de ser revelado. Antecipe-se aos seus torturadores da alma. Confunda os espíritos demoníacos que estão sobre a sua vida. Confesse os seus pecados e deixe. Estenda suas mãos, confesse. Pornografia, vícios, cigarro, bebida, mentira, automutilação, prostituição no namoro, adultério no casamento, maus tratos ao seu cônjuge, maus tratos aos seus filhos, rebelião, desobediência em relação às autoridades constituídas, pai, mãe, pastor, professor, professora, políticos em posição de autoridade, que você deve submissão. Aquele que encobre as suas transgressões por estar influenciado por demônios, é isso mesmo que você está ouvindo. Quem está encobrindo pecados
pode não estar endemoniado no sentido desse cidadão aqui, mas está sob influência de demônios. É fato. Mas você hoje pode estar livre. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A distração, amados, a distração da mente. Tem pessoas que ouvem a mensagem, mas não entendem nada. Tem outros que estão sempre saindo, crianças, juniores, adolescentes, não conseguem concentrar na mensagem, não conseguem prestar atenção. Quanta gente que está online agora e já dormiu no início do culto, vai acordar quando termina. Isso é demônio, amados. É influência demoníaca. É vontade de sair, é uma sede que dá, é um mal súbito que lhe dá. Quando você está diante da palavra, você fica 2, 3 horas num filme, mas você não fica 40 minutos ouvindo uma mensagem, porque a palavra de Deus lhe incomoda. É influência demoníaca, sim senhor, e sim senhora. Você não consegue vir na igreja. Aparece sempre alguma coisa, dá um desânimo assustador, um sono infernal. Chega uma pessoa que não estava esperando, você não estava esperando na sua casa e quer sua atenção. Aí você tem que dizer: meu querido, minha querida, eu tenho compromisso na casa do meu pai. E você tem que expulsar essa casta com jejum e oração. Meu Deus, pecados na igreja precisam ser confessados e deixados. Essa palavra, ó Pai, foi um torpedo da graça de Deus, uma bomba que mexeu com as nossas estruturas. Eu te louvo, ó Deus, pela sua palavra. Mas ninguém pode sair daqui perdendo esse foco. Jesus falava com autoridade. Jesus com autoridade. E eu e nós precisamos estar sujeitos a essa autoridade. Que os nossos pecados que nos fazem separação entre nós e Deus sejam completamente derrotados. Pecado do medo. Quanta gente não vê a sua casa de medo, de desespero, de pavor. Expulsa, Senhor, esse espírito de medo, de enfermidade, de pecado que escraviza, pecado escravizador. Meu Deus, eu creio que nesta noite o Senhor libertou homens e mulheres das garras de Satanás. Eu creio, e a igreja que crê diz amém. 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 Ore, se assente, ore silenciosamente, para que esta semana seja uma semana de visitação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida.